aí, tudo bem? Vamos mais uma aula? Topa? Vem comigo? Prof. Tabita aqui. E a gente vai agora começar uma outra parte, um outro assunto também muito importante e muito interessante, tá bom? Você ficou curioso? Ficou, né? Então vem comigo que o negócio vai ficar bem legal. Vamos lá? Então nessa aula nós vamos falar sobre os seres vivos. Eu, você, as plantas, os micro-organismos, somos seres vivos. Perfeito? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa biodiversidade, desde a sua a formação inicial. Nós vamos falar também sobre os níveis de organização dos seres vivos. Muito importante você saber essa sequência em relação a esses níveis. Perfeito, caro aluno. Vamos continuando. Olha lá na tela. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a Terra primitiva. Terra primitiva, professora, para falar sobre a biodiversidade? Sabe por quê? Porque a gente vai conhecer um pouquinho da nossa história desde o início. Para vocês verem o quanto de organismos de lá para cá, segundo teorias científicas, não posso deixar de frisar isso, tá bom? Que existem várias teorias sobre a origem da vida, mas nós vamos abordar nessa aula a mais aceita, que é a teoria da evolução química. Perfeito, caro aluno. Vamos então lá? Olha lá. Segundo essa teoria, há 4,5 ou 4,6 bilhões de anos, começou a Terra a passar por essas transformações, tá? Que transformações essas, prof? A Terra era conhecida como uma esfera incandescente, com temperaturas muito elevadas, galerinha, muito, tá? Ou seja, não tinha condições, segundo essa teoria, de existir nenhuma forma de vida, tá? E aí, outros processos foram começando a acontecer ao longo do tempo, onde você tinha, né? Passou aí a Terra, então, essa esfera incandescente passou por um processo de resfriamento. Viu um período de chuva, de período de intensas quedas bruscas de temperatura e a Terra foi começando um processo de resfriamento. Foi da noite para o dia, professora? Não. Levou aí 1,5 bilhões de anos para isso estar acontecendo, tá? Para a gente ter a Terra aí na sua origem que a gente mais ou menos conhece, porque não era igual, tá? Muita coisa mudou de lá para cá, galera. Certinho? Então, olha só. Aqui a gente traz a imagem para vocês dessa Terra primitiva. Onde você tem o quê, professora? Olha lá. A presença de muitos vulcões. Você está vendo? Galera, existiam muitos vulcões na superfície terrestre, tá? Esses vulcões estavam em erupção constante. Olha lá. Liberando gases como o CO2, tá? Gás carbônico, amônia, metano, e aí estavam disponibilizando isso, liberando isso para a superfície da Terra, através do processo de erupção. Vários vapor d'água, tá bom? E aí isso subia para a superfície terrestre. Professora, tinha sol? O sol sempre esteve aí, tá, galera? Porém, com essa espessa camada, né, dos processos de erupção dos vulcões, o sol ele entrava timidamente. Mas a radiação solar conseguia incidir, né, sobre essa superfície. O que foi acontecendo? Gradativamente, começaram a se formar as nuvens. Olha elas aqui lindamente. Essas nuvens começaram a se acumular os vapores d'água, as gotículas d'água, elas foram começando a se condensar até que chegou o momento que a gente conhece muito bem o processo do ciclo da água, não é? O que vai acontecer? Vai ocorrer a precipitação. E aí, nessa precipitação, não eram chuvinhas como a gente conhece, não. Pancadas de chuvas, tempestades bem pesadas, onde a gente tinha o quê, prof? Deixa eu mudar a canetinha aqui para você verificar. Olha aqui, ó.
muitos raios, muitas descargas elétricas, tá? E essas descargas elétricas, juntamente com a radiação ultravioleta do Sol, foram primordiais, segundo a teoria da evolução química, para a formação, né, do início das moléculas que foram dando início à formação das unidades celulares, ou seja, dos primeiros organismos que eram procariontes, tá bom? E aeróbicos, que não tinha, anaeróbicos, não tinha oxigenação ainda no planeta. Perfeito, galera? Então, olha só, a chuva incidindo com frequência. Opa, vou mudar minha caneta de novo. A chuva incidindo com frequência, o que aconteceu? Começou a acumular água, tá? Essa água, onde tinha alguma depressão, começou a acumular água e essa água foi acumulando em unidades mais profundas, formando os oceanos, os mares, os lagos, enfim. A Terra foi começando gradativamente a resfriar. Acumulou-se água. Essa ação de raios solares, radiação ultravioleta, deu a energia necessária para que ocorresse a formação de pequenas moléculas. Segundo a teoria, essas pequenas moléculas são chamadas de coacervados. Professor, esses coacervados são seres vivos? Não são considerados seres vivos, eles são unidades envoltas, né, cheias de proteínas, cheias de aminoácidos ali, que vão constituir as proteínas, e essa unidade era envolta por água, tá? Que eram chamados coacervados. Mas a partir daí, então, começou a se formar a primeira unidade celular dos organismos unicelulares procariontes, tá bom? E aí a vida começou a evoluir. Olha aí os coacervados, né? São essas partículas de aminoácidos envoltas aí por água, tá bom? Então, esse início do desenvolvimento da vida, durante o processo de resfriamento, acúmulos de água, essas descargas elétricas, juntamente com esses gases que eram liberados por esses vulcões, eles começaram, então, a se formar. 3,5 bilhões de anos eles levaram para acontecer, para se formarem. Ok, vamos seguindo. Eu espero que você tenha compreendido essa primeira parte aqui. E aí, a vida começou, então, um processo de evolução. Aí a gente tem aqui os organismos, né, que desde o ambiente aquático, né, a gente tem aí, então, evolutivamente falando, galera, eu estou falando agora dos vertebrados, vamos dizer assim, tá bom? Porque a gente tem evolução desde os invertebrados aos vertebrados. Mas vamos dizer que dos vertebrados, você tinha ali, no ambiente aquático, que a gente tem peixes. Aí, numa transição água-terra, os anfíbios. Depois você tem os répteis, e depois as aves e os mamíferos, que são o auge aí dos vertebrados, tá bom? Mas quando a gente está falando dos invertebrados, a gente vai ter ali algumas algas, vai ter ali a presença de poríferos, lembram? Os poríferos são organismos, na verdade você vai estudar isso mais na frente, né? Os poríferos são organismos que ficam lá no fundo do mar, são muito primitivos, tá? A forma de vida dele, a obtenção também de alimento é muito simples. E esses organismos foram começando a ocupar esse ambiente aquático e gradativamente foram ocupando todos esses ambientes e modificando-se, tá bom? Evoluindo. E aí, nesse período, nós temos aqui esses grandes répteis que viveram por muito tempo. Que tempo, professor? Eles apareceram na era Mesozoica, tá? Entre o período Jurássico até o finalzinho do Cretáceo, eles estavam aqui. Eles eram os reis absolutos da Terra, tá? E esses animais tanto tinham habilidade no voo, quanto habilidade aí no ambiente terrestre e aquático também. Eram enormes animais, galera. Imagine, não tinha muitos animais. A vida estava começando a passar pelos processos de modificação, de evolução, de mutações. E aí a gente tinha esses animais aí. Ok? Que tem galera aí, eu sei que tem galera que fica pirada, né? Quando vê um animal ali, Asterix, eu não sei o quê, eu não sei o nome desses bichos tudo não, né? Mas eu tenho certeza que você sabe muito mais desses dinossauros do que eu. Tá bom? E como é que a gente tem a informação desses organismos, professores? Como é que a gente sabe da existência deles? A partir dos fósseis. Tá aqui, ó. Esses fósseis, eles permitiram que a gente
consiga afirmar... Opa, tem uma imagem que não apareceu toda, né? A gente consiga afirmar e precisar que, de fato, eles existiram. Então, são resíduos ósseos que se mantiveram preservados em que tipo de sedimento? Lá nas rochas sedimentares é que é um ambiente propício para esse soterramento desses animais, né, por algum efeito aí drástico, tá? E, segundo a teoria, diz que esses grandes répteis, eles desapareceram. A teoria mais aceita é de que houve uma queda de um meteoro e nessa queda matou, né, quando ela incidiu sobre a Terra, levantou uma concentração tão grande de poeira que demorou muitos meses para se dissipar. O que aconteceu? A luz solar não conseguia mais incidir sobre a face da Terra. A maioria desses répteis, eles eram herbívoros. O que aconteceu? Eles não tinham alimento, começaram a morrer. Os carnívoros que se alimentavam desses herbívoros também não tinham mais o que comer. E eles foram desaparecendo até serem extintos completamente, tá bom? Essa é a teoria mais aceita aí. Vamos seguindo. Agora a gente vai falar da questão da organização, então, que nós encontramos tanto no indivíduo quanto em relação a esse indivíduo inserido no ambiente. Presta atenção aqui, tá bom? Vamos lá? Uma das características que difere os seres vivos da matéria inanimada é a presença de quê? Unidade celular, a célula. Queridos, todo ser vivo possui célula. Professora Folhinha, que está aqui na porta da minha casa, tem célula? Com certeza. Professora, aquela formiguinha que está andando na parede, tem célula? Tem célula. Professora, os micro-organismos, eu estava ali parasitado, estava cheio de verme. Esse ser vivo também tem célula? Todo ser vivo tem célula, meu amor. Tá bom? Então, olha só. A gente vai ver como que é essa organização desde a estrutura celular, que a gente ainda tem algo antes das células, né? Que a gente vai mostrar aqui para vocês. Até o meu organismo completo, o seu organismo, o organismo de uma planta ou de um animal, enfim, de um ser vivo. Vamos lá? Então, olha só, a gente tem essa sequência aqui. Deixa ele completar ali. Plim, 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 plom, plom, plom. Perfeito. Então, a gente tem desde átomo, tá? Essas estruturas que vão compor o que, prof? Moléculas. Essas moléculas, que foram aquelas que surgiram ali, lá nos conservados, lembra com a teoria da evolução química? Essas moléculas vão formar, então, as organelas, e essas organelas vão estar presentes nas unidades celulares. Essas unidades celulares vão, então, formar um conjunto, né, de células diferentes, assim, né? As células vão formar os tecidos, e esses tecidos são formados por grupo de células semelhantes, tá? E esses tecidos vão formar órgãos que vão formar os nossos sistemas. E, professora, que tipo de sistema? Elétrico? O que é? Não, sistemas cardiovascular, respiratório, nervoso, muscular, esquelético. São 10 sistemas que nós temos no nosso organismo. Até formar você e eu aqui, um serzinho completo, tá? Então, essa organização aqui, desde átomo até organismo, é o que você vai ter num indivíduo, em você e em mim, tá bom? E agora, nós vamos ter o quê? Ali, ó, desde átomo, beleza, os organoides, ali a gente colocou no organoide a mitocôndria, tem a célula, que é uma representação de uma célula animal. Professor, por que eu sei que é uma célula animal? Porque eu estou vendo o formato, né? A célula vegetal, ela parece um retângulozinho, tá bom? E aí a gente tem os tecidos, aí tem tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido adiposo. E aí nós temos os órgãos, aí no caso, o intestino grosso e o intestino delgado, que vai formar o sistema digestório, que vai constituir aí o teu corpo, tá bom? Em relação aos átomos, é uma parte muito pequena da matéria, né, onde esses átomos são divididos em prótons, nêutrons e elétrons.
Os prótons e os nêutrons ficam no centro desse átomo, tá bom? Eles não vão se repelir. Aí os elétrons vão ficar aí ao redor dessas cargas positivas e neutras de um átomo. E aí a gente tem essa junção de átomos que vão formar as moléculas. No caso aqui a gente apresentou H2O, que é a água. Perfeito? As organelas são estruturas similares aos órgãos que estão presentes em células animais e vegetais e vão ajudar, então, nas funções vitais de cada célula, tá bom? Que tipo de organelas nós temos, professora? A gente tem mitocôndrias, nós vamos ter complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Aqui na célula vegetal, eita, que meus olhos não estão me alcançando. Nós vamos ter vacúolos, tá? Tá aqui o vacúolo. Nós vamos ter as mitocôndrias também. Nós vamos ter, eu não estou conseguindo localizar os cloroplastos, mas eles estão aí dentro, porque se é uma célula vegetal, está aí dentro, tá bom? Então, a gente tem todas essas estruturas aí e cada uma delas vai desempenhar uma função, como os nossos órgãos. Em relação aos tecidos, é uma parte visível dos órgãos formada por um agrupamento de células vegetais ou animais. Nossa pele, por exemplo, é um tipo de tecido. Os tecidos são responsáveis por guardarem as células, vasos sanguíneos, fazer excreções, como o suor, ou seja, liberação de uma substância, tá? Os órgãos, conjuntos de tecidos, esses órgãos realizam vários tipos de funções, como bombear o sangue, no caso do coração, o estômago, que vai ajudar na digestão, e o intestino delgado, que vai ajudar na absorção. Vamos seguindo. O sistema é o conjunto de órgãos interligados. Nesse sistema digestivo, por exemplo, você tem desde as células, que vão formar os tecidos, os órgãos, e completando esses sistemas para formar o quê? O teu organismo, tá bom? Mas é só isso? Não, a gente não tem só organização a nível de indivíduo, a gente tem organizações também a nível de populações, ou seja, da interação entre o que eu, como ser humano, né, a população humana ou uma população de outros animais, vão interagir com esses outros seres vivos. Então, olha só como é que vai ficar isso, tá? A partir dos organismos, você vai ter um conjunto de seres vivos existindo no mesmo local, da mesma espécie, que vai formar a população. Só que essas populações, elas não estão isoladas, elas vão interagir com outros seres vivos, formando as comunidades. E essas comunidades vão interagir com o ambiente, com água, o ar, temperatura, calor, luminosidade, formando os ecossistemas. E cada um desses ecossistemas inseridos numa junção, vários ecossistemas vão formar, então, essa biosfera, que é onde, quando a gente estuda a divisão da Terra, a gente tem essa região onde todos os seres vivos habitam, que é chamada de biosfera. A gente tem a hidrosfera e a atmosfera, lembram disso, né? Vamos seguindo? Então, aí, o organismo é a capacidade de extrair energia a partir de nutrientes, a adaptação às mudanças ambientais e a reprodução. População, conjunto de organismos da mesma espécie. Vamos seguindo, senão não dá tempo. Vamos lá. Comunidade é o conjunto de populações, então, de uma determinada área, né? E o ecossistema, conjunto formado pela comunidade e os fatores abióticos. Professor, eu lembro desses fatores abióticos. Presta atenção aqui. Fatores bióticos são os que estão relacionados aos seres vivos, desde os micro-organismos a você, inserido no ambiente. Quando eu falo de fatores abióticos, que é não vivo, então a água, o calor, a luminosidade, a temperatura fazem parte desse processo. Eles estão aonde? No meio, quando não está andando, está sentindo calor, está sentindo um ventinho. Isso são fatores abióticos, tá bom? Inseridos no ecossistema que você está presente. E a biosfera é o nível mais alto, né? Autossuficiente, que corresponde a todos os seres vivos do planeta. Perfeito, galerinha? Então, olha para mim. Essa nossa aula abordou, então, desde o início da formação da vida, com os coobservados, até o nível de organização do indivíduo e das interações com outros seres vivos. Perfeito? Eu te aguardo, então, para a nossa próxima aula. Beijo!